bom dia para você! Hoje o Agro Saúde e Cooperação mostra a segunda reportagem sobre a bovinocultura no sul de Santa Catarina. No programa passado, você viu todo o potencial da bacia leiteira da região. Agora, vamos falar de gado de corte, uma atividade que envolve investimentos em tecnologia, genética, bem-estar animal, cooperativismo, assistência técnica e dedicação de famílias que inserem ainda mais a bovinocultura de corte no avanço do agronegócio catarinense, com bons exemplos de cooperação, produtividade e sustentabilidade. Toda carne de qualidade tem uma história e ela começa muito antes de chegar ao prato do consumidor. O primeiro passo está na escolha da genética, no manejo cuidadoso e na dedicação de produtores que trabalham para formar rebanhos cada vez mais produtivos e adaptados às exigências do mercado. No sul de Santa Catarina, esse trabalho vem transformando a região numa referência na bovinocultura de corte. E um exemplo prático desse avanço fica aqui, bem pertinho da rodovia BR-101, na cidade de Imbituba, na cabanha Dois Amigos. É neste espaço aqui que o sonho de um produtor rural virou um centro de excelência genética, que já dura mais de uma década de trabalho. A história da propriedade se confunde com a trajetória do próprio idealizador, o médico veterinário e técnico agrícola Varney César. Hoje, o foco do trabalho da cabanha está concentrado em duas das raças mais importantes e valorizadas pelos sistemas de produção de carne de qualidade no sul do país, o Brangus e, principalmente, o Braford. Meu pai era advogado, mas sempre teve fazenda, teve gado. E aí, quando meu pai faleceu em 99, eu fazia colégio agrícola, em 2000 me formei e voltei para Imbituba. E ali eu comecei a criação de gado, né? Continuei, na verdade, que já era do meu pai, né? Mais do que dar continuidade à tradição da família, Varney apostou num modelo de produção voltado para a eficiência. A seleção genética permite formar animais mais precoces, férteis e adaptados ao clima da região. Características que hoje fazem a diferença, tanto para quem produz quanto para quem compra genética de qualidade. Às vezes o pessoal confunde, né? Até eu brinco um pouco. O pessoal que às vezes quer matar os meus animais, né? Eu digo que não, eu digo que meus animais são para fazer terneiros, para eles sim virar carne, né? Para o pessoal comer o seu churrasco no final de semana, né? Os filhos deles, né? Que vão ser os terneiros, vai produzir carne para o pessoal. Diferente da engorda, nesta área da propriedade o foco total está nas vacas de cria. O manejo é cirúrgico para produzir e comercializar reprodutores e matrizes de elite. Através do uso de material genético de touros reconhecidos nacionalmente, a cabanha busca fixar nos animais características essenciais para o mercado atual. Começa com o melhoramento genético, usando touros melhoradores, né? O que se diga melhoradores? Uma carne de qualidade, uma carne com bom marmoreio, uma carne com um bom acabamento de carcaça, né? Com uma boa gordura, né? Então, o que vocês comem lá no finalzinho, né, em cima da mesa, no churrasco no final de semana, começa aqui e leva um bom tempo para chegar naquele momento, né? Hoje os produtores buscam principalmente uma alta fertilidade, excelente ganho de peso precoce e, acima de tudo, a capacidade de adaptação ao clima catarinense. Com cerca de 55 animais registrados, a cabanha Dois Amigos usa as feiras e exposições agropecuárias da região como uma grande vitrine técnica. Os animais que vão para essas exposições ficam em outro ponto, aqui na cidade de Maruí, também no sul do estado. O animal de exposição sempre tem que ter um cuidado a mais, uma alimentação mais equilibrada, né? Às vezes dormir num lugar mais coberto, para o pelo não ficar tão feio. Mas para que histórias de sucesso como a do César se multipliquem e alcancem também a agricultura familiar, existe um pilar fundamental nos bastidores: o conhecimento técnico compartilhado. É aí que entra o trabalho do CETUBA, o Centro de Treinamento da EPAGRE em Tubarão. O espaço funciona como uma grande unidade demonstrativa, onde a teoria das pesquisas se transforma em prática acessível para o homem do campo. Quem acompanha e lidera essa transformação de perto na região é o Tovar, extensionista rural da EPAGRE. Quando os animais eles estão confortáveis na propriedade, no ambiente, no sistema, no trato, eles vão ser animais mais calmos, eles vão ser animais que vão produzir mais
e melhor. Ou seja, são animais que eles vão alcançar de uma forma muito mais precoce o estágio que a gente gostaria, né? Com o apoio fundamental de órgãos estaduais e federais, as pequenas propriedades viram a bovinocultura de corte deixar de ser apenas um complemento de renda para se transformar na atividade principal de muitas famílias. O Setúbal virou o palco central dessa mudança, oferecendo cursos práticos que vão desde o manejo de pastagens até o controle sanitário do rebanho. Tem as capacitações, tanto de cursos ou dias de campo, e ali nós conseguimos mostrar para os produtores, através desses métodos de capacitação, né, essas tecnologias todas que eles podem utilizar. A Epagre passou a mostrar aos produtores que, com touros e matrizes qualificados, dá para produzir mais animais e com padrão superior em áreas menores. Os resultados práticos desse esforço vêm direto da balança. Um exemplo recente é um lote de 29 bois acompanhados pelo centro técnico que alcançou a média impressionante de 440 quilos, comprovando o ganho real de eficiência na região. E aí nós conseguimos fazer assim, demonstrar para os produtores que se ele não fizer nada, ele vai ter uma produção. Agora, se ele usar de uma tecnologia um pouco maior, usar tecnologia de insumos, usar adubo, usar calcário, ele vai ter uma produção, às vezes, dobrada, com uma qualidade superior. Todo esse trabalho mostra uma cadeia produtiva forte, sustentada pela busca incessante por qualidade e inovação, mostrando que o campo catarinense está pronto para atender os pedidos dos mercados mais exigentes. A tecnologia, o melhoramento genético e o bem-estar animal são pilares importantes na bovinocultura de corte. Mas no sul de Santa Catarina, a criação coletiva dos animais demonstram bem a importância do espírito de cooperação que move esses pecuaristas e comprova que a união também gera desenvolvimento. Produzir uma carne de qualidade depende da genética e da tecnologia. Mas existe um fator que faz toda a diferença, principalmente para quem vive da agricultura familiar: o trabalho coletivo. Quando produtores dividem conhecimento, estrutura e responsabilidades, a pecuária ganha força e toda a comunidade cresce junto. Chegamos à Cooper Santo, em Laguna, uma cooperativa que há mais de 4 décadas gerencia as atividades de bovinocultura de forma comunitária. É nessa área compartilhada de 700 hectares, equivalente a 980 campos de futebol, que o grupo mantém a tradição, o trabalho voluntário e a parceria entre as famílias. A cooperativa, o nome já diz, né? É o envolvimento de toda a comunidade com o campo, com o gado, com o agro. Ao longo dos anos, a cooperativa se tornou muito mais do que um espaço para a criação de animais. Ela passou a representar uma oportunidade para pequenos produtores permanecerem na atividade, reduzindo custos, compartilhando estrutura e fortalecendo a produção por meio da cooperação. Há 40 anos eu sou sócio aqui, desde 88. Hoje o gado, para nós do interior aqui, é uma fonte de renda muito grande, porque é uma área de terreno que a gente não sai barato para o criador. Mais do que um espaço para criar bois e vacas, a estrutura funciona em um campo público dividido em piquetes, onde quase 200 associados cuidam de um rebanho de mais de 2.000 animais. Aqui o compromisso é coletivo. Cada cooperado acompanha de perto o próprio gado, mas o olhar de cuidado se estende também ao animal do colega. A amizade que a gente tem, eu vou no campo. A gente olha o animal, a gente conhece já de... A gente não é um veterinário, mas a gente, como trabalha muito tempo com os animais, a gente sabe se o animal está com uma febre ou está meio adoentado. Então a gente, pelo número do brinco, eu quase nem preciso olhar o brinco, porque eu conheço os animais. Sei, 90% eu sei dos proprietários. Então eu chego pro cara e ligo, ó, tu animou tua vaca, o teu boi, o teu terneiro, tá com um certo problema, então se a gente não pode medicar na hora, ele vem no outro dia, no mesmo dia seguinte e medica o animal. Esse espírito de parceria faz com que problemas sejam resolvidos de forma muito mais rápida. Quando um produtor precisa de ajuda, encontra apoio dos próprios vizinhos.
Uma relação de confiança construída ao longo de décadas e que ajuda a manter viva a tradição da pecuária na comunidade. Para manter essa engrenagem rodando, todo segundo sábado do mês acontecem mutirões para reformar cercas e mangueiras. É preciso do apoio de todo mundo para manter o espaço bonito e bem cuidado. A gente fala mutirão, né? É a cidade que orienta nós para o dia que vai pegar o gado. E o sócio vem, nós prende o gado tudo e faz tudo junto, para não ficar um para trás, um para frente, entendeu? O modelo adotado aqui mostra que o cooperativismo vai muito além da divisão de custos. Ele fortalece o sentimento de pertencimento entre as famílias. Outro ponto fundamental é o rigor sanitário. Para entrar ou sair das pastagens, é preciso apresentar os exames e documentações dos animais que garantem a segurança pública de todo o rebanho regional. O gado, para entrar, ele tem de estar vacinado para tuberculose, tem de estar examinado para brucelose, tuberculose, para o bem-estar animal e da própria comunidade, que a gente trabalha com o ser humano, com o animal. Toda essa organização do setor produtivo no sul do estado reflete em números robustos. Hoje são 13.215 propriedades com bovinos na região da Amurel, com um total de 325 mil animais. A atenção com a sanidade, monitorada de perto pelos órgãos oficiais, como a SIDASC, dá o suporte necessário para o crescimento constante do rebanho. A gente precisa também acompanhar as etapas aqui da produção da bovinocultura e a gente tem um desafio aqui também, e uma característica muito particular, que é essa produção e criação de modo coletivo nos chamados campos públicos aqui de Tubarão e de Laguna, com essa bovinocultura que os produtores compartilham esse espaço, e isso traz também alguns desafios sanitários. Então a gente precisa trabalhar de forma a adequar esse manejo com essa quantidade de produtores, os cadastros, o manejo sanitário, os exames de brucelose, tuberculose, as vacinações de todas as doenças aí que garantem a sanidade do nosso rebanho e a nossa condição de estado também exportador de proteína animal. Mas garantir produtividade também significa pensar nas próximas gerações. A preservação das áreas de pastagem, o uso racional dos recursos naturais e o manejo adequado do solo passaram a fazer parte da rotina das propriedades que buscam produzir mais, sem abrir mão da sustentabilidade. Nós temos uma área muito rica em crédito de carbono e hoje, com a tecnologia e uma inteligência artificial em alta, nós não podemos deixar de manter essa educação ambiental. Produção, cooperação e responsabilidade ambiental caminham juntas nesse modelo que fortalece a pecuária de corte e mostra que o desenvolvimento do campo depende tanto da qualidade dos animais quanto do compromisso de quem trabalha todos os dias para manter essa atividade cada vez mais forte no sul catarinense. A sanidade animal é levada muito a sério em Santa Catarina. Os programas de combate e erradicação de doenças nos rebanhos são eficazes, garantindo a comercialização dentro e fora do estado e, principalmente, a segurança alimentar para o consumidor. Todo o investimento em genética, manejo, capacitação e cooperativismo tem um objetivo muito claro: garantir que a carne produzida em Santa Catarina atenda aos mercados mais exigentes do Brasil e do mundo. E esse reconhecimento começa por um patrimônio construído ao longo de décadas: a excelência sanitária do rebanho catarinense. Todo esse cuidado reflete na manutenção de um título que é o verdadeiro passaporte das nossas exportações: o de Zona Livre de Febre Aftosa sem vacinação. A aftose é uma doença viral altamente contagiosa, que causa feridas na boca e nos cascos de animais como bois e porcos, impedindo o rebanho de se alimentar. O vírus é devastador para a economia. Mas Santa Catarina não registra um único caso há mais de 30 anos. Na prática, isso significa que o Estado consegue provar para os compradores estrangeiros que o rebanho é saudável por natureza e não por efeito de medicamentos. Quando a gente fala em saúde animal, nós estamos falando também de saúde do campo até a mesa.
A saúde animal ela é muito valorizada em Santa Catarina, com um trabalho robusto da Cidasc, sendo aí uma das pontas de lança nesse processo de produzir um alimento seguro, saudável, que possa ser auditado por parceiros comerciais também, que veem Santa Catarina como uma referência. E quando essa cadeia exemplar de cooperação, sanidade e genética dá o resultado definitivo no campo, ela transforma a realidade do comércio aqui na cidade. Todo aquele esforço lá no campo, da genética ao bem-estar animal, chega exatamente aqui, no balcão do açougue. É nessa parte que o cliente confere total qualidade do produto, traduzido num resultado padrão de qualidade. Doutor, obrigado, hein? Obrigado. Quando se fala em corte de qualidade, a gente está falando do que, Lucas? Um gado mais preparado, tipo assim, um gado com uma alimentaçãozinha melhor, mais cuidado. Não trabalha com qualquer gado, né? A exigência do consumidor também mudou. Hoje, além do preço, muita gente procura por maciez, marmoreio, procedência e regularidade dos cortes. Características que começam a ser definidas ainda na fazenda, muito antes do produto chegar ao balcão. A gente sempre, quando vai vender uma carne pro cliente aqui, a gente sempre pergunta para eles. Porque sempre tem aquele cliente que gosta de carne mais magra, mais gordinha. A gente sempre pega um boi de qualidade assim, um boizinho com gordurinha top, esse um boizinho mais cuidado. No balcão do açougue, o consumidor encontra cortes selecionados e a garantia de origem para quem busca uma experiência gastronômica diferenciada. É o momento de escolher a dedo a qualidade que vai ditar o cardápio das famílias e dos negócios. A hora que chega o boi para nós, a gente dá uma olhada, a gente desce o caminhão. A gente identifica como é que tá o gado, se é um gado pequeno, não é um gado grande. Porque às vezes é um gado muito grande e acaba ficando ruim para nós manipular também. A valorização da carne produzida no sul catarinense também impulsiona negócios locais. Aqui eu compro bastante alcatra, porque eu vendo eu tenho um delivery, uma loja de delivery, né? Restaurantes, churrascarias e casas especializadas encontram na qualidade da matéria-prima um diferencial competitivo para conquistar e fidelizar clientes. Olha esse tanto de carne, dá ou não dá água na boca? Os estabelecimentos que apostam na origem da carne valorizam o trabalho do pecuarista e elevam o nível do churrasco servido ao público, como nesse restaurante em Tubarão. Como é que dá para saber exatamente a qualidade da carne? Existem alguns frigoríficos específicos, né, que não trabalham com abatimento de gado muito antigo, mas sim um gado mais jovem, gado de 2 anos, 2 anos e meio, então vem uma carne de qualidade melhor. O ponto exato da carne, a maciez e o sabor marcante são o ponto final de uma longa jornada que começou lá atrás, na escolha das raças e no manejo diário, e que vem parar aqui, no prato do consumidor final. Você preparou alguns cortes pra gente aqui, alguns cortes tradicionais, alguns cortes que mais saem. Queria que tu me explicasse sobre eles aqui agora. E eu te trouxe um pouquinho de cada aqui pra você dar uma conferida, pra gente entender mesmo como é importante o manejo do gado no campo pra até chegar ao prato do cliente, né? Legal. A gente tá aqui com a costela. Olha aí, ó. Costelinha, como é importante ser um produto bom, né? Não só parece macia, ela é muito macia. Na costela, às vezes a gente pega uma costela que é mais dura. Realmente. Você vê a importância de uma carne de qualidade que você compra. Às vezes você compra uma costela que ela não é tão boa, você perde muito tempo dela assando ali e para ser um resultado final não agradável igual a esse aqui. Aí aqui a gente tem o corte da fraldinha. Fraldinha, o que acontece? Ela tem 2 partes, a parte mais magra e a parte mais gordinha. Então eu considero um dos cortes bons assim para você fazer em casa, que daí agrada todo mundo, sabe? Esse aqui é o cupim. Fica 6 horas de fogo ali, na hora que você tirar. Para o consumidor, cada garfada carrega a certeza de um produto feito com excelência. Proteína para mim tem que ter uma gordurinha, ela tem que ser um pouco menos assada assim, para ter um sabor bem especial assim. Eu já gosto um pouquinho ponto menos. A bovinocultura no sul de Santa Catarina consolida sua força numa engrenagem mantida a várias mãos. Uma cadeia produtiva completa, do campo à mesa, unida pelo profissionalismo que orgulha o produtor e conquista pelo sabor e pela qualidade o paladar dos catarinenses.
Sanidade animal, cooperação, inovação e muito empenho refletem os bons resultados da pecuária bovina na região sul de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, Tejon. É isso mesmo, Karina. A ciência é fundamental ao lado do agronegócio. E esse trabalho de desenvolvimento de pesquisa genética, de uma integração de produtores do setor científico, trabalho da IPAGRE, trabalho SIDASC no aspecto sanitário, isso é fundamental. As exigências do mundo, não adianta reclamar. A exigência europeia com relação aos antimicrobianos, a exigência aí da China, muito mais numa busca de não depender de um fornecedor só. Eu entendo que essas coisas nós vamos superar, inclusive Santa Catarina, um estado livre de febre aftosa. Portanto, ciência, tecnologia, assistência técnica, aspecto sanitário, saúde é o sinônimo cada vez mais do alimento. Portanto, parabéns a esse trabalho integrado que Santa Catarina realiza. E nós vamos superar, sim, as exigências chinesas, europeias e do mundo inteiro. Até a próxima! Obrigada, Tejon. Até a próxima, porque hoje nós vamos ficando por aqui, mas domingo que vem estaremos esperando você de volta. No próximo domingo, no Agro, Saúde e Cooperação, o Marque Banha Santa Catarina impulsiona o cooperativismo, gera empregos, fortalece pequenos negócios e movimenta a indústria. Conecta Santa Catarina ao mundo. Você vai conhecer histórias inspiradoras de sustentabilidade e de inovação. Além disso, os desafios impostos pelas mudanças climáticas. Uma verdadeira viagem pela economia azul e a sua riqueza. Além disso, o papel fundamental da cooperação na construção de um futuro mais resiliente para quem vive do mar. Acompanhe nossas reportagens pelo ndplay.com.br e também pela plataforma ndmais.com.br/agro. Tenha uma ótima semana, eu espero por você no próximo domingo. NDTV, Noite e Dia com você.